Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema é: o homem rebelde à palavra do Senhor será recompensado segundo a sua desobediência. A leitura está no primeiro livro de Reis, capítulo 13, e o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Preste atenção na palavra de Deus. Existe um ciclo muito perigoso para o ser humano, o ciclo da desobediência, da rebeldia. Toda desobediência é rebeldia. Desobediência é quando não cumprimos aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Isso é desobedecer, descumprir, transgredir, infringir uma regra, uma lei, um preceito. E este ciclo é perigoso, é danoso. Deus fala, a gente entende, mas não se propõe a fazer o que Deus mandou. Decidimos então fazer do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade, da nossa própria maneira de entender. E aí então, seguimos nosso caminho. Isto é rebeldia. Se opor ao que Deus falou, ao que Deus determinou. Tudo o que temos na palavra de Deus são instruções, são recomendações de Deus. Portanto, toda a recomendação de Deus que nós não cumprimos será desobediência e, consequentemente, também rebeldia. E isto certamente terá uma recompensa negativa. Se, claro, não houver arrependimento dentro de um tempo hábil, que é o tempo em que Deus espera o arrependimento do coração do homem. Mas veja bem, vamos voltar aqui ao texto que nós lemos. Apenas uma introdução para a gente entender o conceito, né? Só para a gente pontuar o conceito. Capítulo 13 do primeiro livro de Reis fala do momento que um profeta de Deus, anônimo, ele vai até Jeroboão. Jeroboão era um rei rebelde. Estava sobre 10 tribos de Israel. E ele estava apresentando incenso diante do altar do Senhor, aquilo que não competia a ele. Visto já diante de tantos males e de enganos que Jeroboão já havia cometido. E o profeta vai entregar a mensagem para ele, dizer que Deus estava reprovando, né, toda a ação e que haveria uma contrapartida de Deus diante de todo o engano e rebeldia de Jeroboão. E o profeta diz: olha, e a prova disso é que o altar vai se fender ao meio e as cinzas vão cair ao chão. Jeroboão tentou estender as mãos contra o profeta. Mas diz a palavra de Deus, você pode ler com mais calma e atenção depois, a mão de Jeroboão se travou, se secou, ele não pôde tocar no profeta. E assim o profeta se vai. Conforme a palavra do homem de Deus, o profeta é fendido ao meio, as cinzas se espalham pelo chão e ele vai-se embora. Enquanto ele estava no caminho, um outro profeta, que aqui é chamado apenas de profeta velho, se referindo já a um profeta já de muito tempo, um profeta antigo, ele ouviu falar do que aconteceu entre o profeta e Jeroboão, o rei. Então ele vai se dirigir ao profeta, vai até o profeta e vai pedir ao profeta que viesse com ele até a sua casa. Então o profeta de Deus
vai dizer: não, eu não posso voltar. Deus me deu uma ordem que eu não voltasse. Deus me deu uma ordem para que eu fosse direto ao meu caminho e não retrocedesse. Aquele profeta chamado de profeta velho diz então ao profeta mensageiro: não, eu também sou profeta e Deus disse para você voltar, pode voltar, volta. Ele ouviu, aquele velho profeta, se alimentou, encheu a barriga, né? Se fartou, saciou. E quando ele foi ir embora no dia seguinte, um leão o encontrou no caminho e o matou, porquanto havia desprezado a palavra de Deus. O profeta velho foi vê-lo, morto no caminho, e é o texto que nós lemos, e ele reconhece: este era o homem de Deus, mas desobedeceu o que Deus mandou. O profeta velho mesmo sabia da mentira que ele havia falado, e que o profeta havia acreditado, e ele mesmo está dizendo: o profeta não obedeceu a Deus, por isso morreu. Preste atenção, meus irmãos. O que isto aplica-se a nós? O profeta que foi a Jeroboão, ele tinha evidência da palavra que Deus havia dado a ele. Ele viu a profecia dele se cumprir diante de Jeroboão. O altar se fendeu. Jeroboão tentou tocá-lo, Deus não o permitiu, a mão se secou. Então o profeta sabia que Deus falava com ele. Sabia, ele tinha evidências. E no meio do caminho apareceu outro profeta dizendo que Deus estava falando outra coisa. E ele agora vai pela palavra do profeta e esquece a palavra de Deus para ele. Este é um mal a ser evitado. Deixar de cumprir a palavra que nós já recebemos de Deus, que nós já entendemos que é de Deus para a nossa vida. Se Deus fala e nós entendemos e nós não cumprimos, estamos sendo rebeldes diante do Senhor. Repito, o profeta tinha evidências. Ele tinha provas cabais, Deus falava com ele. E chega alguém dizendo: não, Deus falou diferente agora. Vamos lá, vamos porque eu também sou profeta e Deus falou comigo que você pode voltar. Meus irmãos, não é todo mundo que se diz profeta de Deus, de fato é. Nem todos que se autoproclamam serem de Deus, de fato são. Mas qual é a diferença? Qual é a distinção? Horas, a distinção não é o que se fala, não é o que eu mesmo digo de mim, mas é o que a palavra de Deus diz para nós. É a palavra que determina o que é certo, o que não é, o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é a minha percepção de determinado assunto ou de determinada pessoa. Infelizmente hoje é muito pragmatismo. Aquilo que teoricamente dá certo, as pessoas pensam ser certo, e isso é danoso para a igreja de Jesus Cristo, para o corpo de Cristo. O profeta sabia que Deus falava com ele, mas alguém disse para ele algo diferente, ele então foi por aquilo que ele ouviu. Meus irmãos, temos que ter convicção da palavra de Deus que está em nossas mãos. Talvez você diga: não, pastor, mas eu não sou nenhum profeta, né? Mas nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós temos a Bíblia em nossas mãos, assim como o profeta, ele tinha a palavra de Deus sobre a sua vida. Nós temos também a palavra de Deus sobre nós. Nós temos a Bíblia hoje, que é a boca de Deus falando. Ela toda é inspirada. E às vezes a gente deixa de ver o que a Bíblia diz para ouvir o que o outro profeta está dizendo. Quantas pessoas que mal e mal abrem a Bíblia, né? E são guiados aí por tantos tipos de profetas esquisitos. É mais fácil ouvir os outros do que abrir a Bíblia, né? E analisar. E quando eu falo ouvir os outros, não é que você não vai ouvir, né? Até porque você está me ouvindo aqui também. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que ir para a palavra de Deus, está me entendendo?
É ir para a palavra de Deus, é examinar o que diz o texto, entender, para a gente não ser enganado. Eu sei que você está me ouvindo aqui também, me acompanhando, mas como você sempre ouve aqui nesta programação, você não tem que ser conduzido pelo que eu digo, né? Porque é o pastor Júlio que está falando, então tá certo. Não. Você tem que verificar. É a palavra de Deus, né? Até se o que eu estou falando, se é bíblico também. É isso que eu quero dizer. E muitas pessoas deixam de abrir a sua Bíblia, de ter o seu devocional bíblico, de procurar compreender as Escrituras, de, claro, usar as ferramentas corretas para a interpretação das Escrituras, e começa a ouvir todo mundo, né? Todo mundo que aparece aí falando, toda a mensagem, toda a revelação, toda a profecia, todos os profetas de internet, todos profetas de plantão. Mas a pergunta é, onde está a palavra de Deus? Não é onde está o profeta, onde está a palavra de Deus? Aquele profeta, mesmo sabendo que ele tinha uma palavra, ele ouviu o profeta velho. Voltou. E a consequência foi conforme o seu engano. Aí você me diz, pastor Júlio, mas Deus não deu chance para esse profeta se arrepender? Deu. Poxa, deu. Todo o tempo enquanto ele estava voltando e a caminho à casa do profeta, você acha que não foi um tempo de oportunidade para ele se arrepender? Foi. O tempo em que ele voltava do caminho onde ele estava até a casa do profeta velho, era o tempo que ele tinha de oportunidade para cair em si e não fazer aquilo, dava tempo. Mas ele foi, consumou o ato. Foi até a casa do profeta onde não deveria ter ido. Se alimentou e lá pousou. Preste atenção na palavra de Deus. Sejamos guiados por ela. Não simplesmente por tudo e por todos que se dizem ser de Deus, por todos que se autoproclamam, né, serem de Deus. A palavra de Deus nos dá um caminho reto para não retroceder. A palavra de Deus nos dá um caminho plano, um caminho objetivo, um caminho claro. Não tem por que a gente retroceder, mesmo que apareça 1 milhão de profetas dizendo pra gente. O caminho de Deus é perfeito. Não troca a palavra de Deus por profeta ou profetada. Não troca a palavra de Deus por qualquer coisa que seja. Fica com a palavra de Deus, pois se desprezarmos a palavra, o final é destruição, o final é morte. O profeta poderia ter evitado esse final trágico, né? Mas ele desprezou a palavra de Deus. A palavra de Deus valia para ele apenas quando era para ele profetizar para os outros. Quando foi para ele profetizar para Jeroboão, ele cumpriu a palavra de Deus, né? Mas quando a palavra de Deus era para ele, ele não obedeceu. Era para ele voltar direto para sua cidade, ele não obedeceu. Tem profeta que é muito bom para profetizar para os outros, mas para guardar a palavra de Deus para sua própria vida, ele não é. Infelizmente, é uma realidade, é uma triste realidade. Que tem profetas muito bons, profetas de Deus, aleluias, glória a Jesus. Tem profetas muito bons, mas para profetizar para os outros, entrega centenas de profecias. E eu não estou nem julgando ainda se essas profecias são de Deus ou não são, não estou nem entrando neste mérito, porque o tempo já não dá, né? Já acabou o tempo aqui, mas quando é para ele cumprir a palavra de Deus, ele não cumpre, né? Ele não faz. Então, tem aquele velho dilema, né? De dizer, se a profecia de Deus ela se cumpre ou não. Também não vou entrar nesse mérito, mas o profeta, ele não é tido por fiel ou um profeta verdadeiro pela questão da profecia dele se cumprir. Ele é verdadeiro profeta de Deus se ele está cumprindo a palavra de Deus primeiramente. Nós já se deparamos aqui com situações, né, das pessoas questionarem certas situações, não vou entrar em pormenores, mas em até alguns casos que infelizmente geraram escândalos, e não é novidade para você que isso em algum momento infelizmente acontece. Jesus disse que é lícito que haja escândalo.
E as pessoas disseram, pastor, mas era um santo homem de Deus, a palavra, né, como ele pregava, até revelação que ele entregou para a minha vida se cumpriu, profecia que ele entregou para a minha vida se cumpriu, e agora é exposto a esse pecado, né? A pessoa tem um final trágico assim. Na verdade, é como esse profeta. Ele profetizava muito bem para os outros. Foi lá, entregou o recado para Jeroboão, assim diz o Senhor, botou o dedo no nariz do rei lá e, né, cheio de autoridade. Mas na vida dele, ele não guardava. Ele não obedecia. Então o verdadeiro profeta, ele não simplesmente é aquele que profetiza para todo mundo. Não é aquele que simplesmente entrega uma profecia, a profecia se cumpre. Mas antes de tudo, a principal evidência é o profeta que ele está vivendo em conformidade, em obediência à palavra de Deus. Todos nós, seja o profeta ou aquele que recebe a profecia, todos têm que obedecer à palavra de Deus. Seja membro, seja obreiro, seja o pastor. Todos nós, eu, você, todos, sem distinção, temos que guardar a palavra de Deus. Se não o fizermos, teremos as tristes consequências disso. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.